Fala galera, bem-vindos a uma edição especial do Data Talks Brasil, sendo transmitida aqui direto de Porto Alegre, do TDC, The Dev Conference, versão Future, né? Edição Future aqui em Porto Alegre. Infelizmente a minha co-host não está aqui com a gente hoje, presencial no TDC. Jéssica Coelho, nossa famosa Jéssica Rabbit, mandou um beijo para todos vocês. Mas eu estou aqui tocando um papo com dois convidados super especiais, Aniele Rocha e Felipe Pires. Queria que vocês, dá um oi para a galera, se apresentem aí para a turma. Olá, galera. Prazer, Aniele Rocha. Hoje estou uma Cloud Solution Engineer na Oracle. Também sou mentora e participante do grupo do Cloud Girls, onde é um grupo que ajuda mulheres a transicionar ou ingressar no mundo de TI. Que Se tiver bacana, alguma cara. menina que tiver interesse, me chama lá que a gente conversa. Legal, bom dia. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade. Então, atualmente trabalho como pesquisador de segurança na Senha Segura, que é uma empresa brasileira, né, que desenvolve produtos de soluções PAM, como Core Business. PAM é um acrônimo que significa Privileged Access Management, gerenciamento de acesso privilegiado. E hoje a minha principal função nessa empresa é desenvolver novas tecnologias para soluções em cloud, né? E também na parte de comunidade, atuo bastante forte aí com principalmente DevCon Groups, que sou um dos líderes ali da comunidade de São Paulo, né? Sou embaixador de um projeto chamado Hack is Not a Crime, que isso é super legal falar, né? Que legal. Um erro de conceito em cima da palavra hacker, né? A gente vê muito na televisão, nos jornais. Já tem um estereótipo negativo, Sim. né? isso. Já tem uma... É isso, tu pensa que o hacker é um cara que usa capuz, né? Que Chapéu preto, aquela Chapéu coisa. preto, exatamente. E esse é um erro de conceito, porque, na verdade, o hacker e o hacking em si, ele é um estilo de vida, ele é uma pessoa criativa, isso que define um hacker. Então, por exemplo, a gente está num evento de desenvolvedores, né, para desenvolvedores. O desenvolvedor em si é uma pessoa criativa. Então, ele aplica, na verdade, o conceito de hacking. Eu costumo utilizar o exemplo que... Aí, talvez quem esteja assistindo ou escutando vai pensar o quê? Não, mas espera aí, Felipe, não tem o hacker do bem, hacker do mal... Aí eu faço a simples analogia. O advogado, quando ele comete um crime, faz algo errado, ele não se torna um advogado do mal. Ele se torna um criminoso. Exatamente. A categoria dele permanece sendo advogado, mas ele se torna um criminoso. O hacker continua da mesma maneira. Ele é uma pessoa criativa. Se ele ultrapassa a linha antiética, ele se torna um criminoso e ele tem que pagar por isso. Agora, não. Boa. O problema é esse erro de conceito, né? Então, o projeto Hack is Not a Crime fala justamente sobre isso. Então, assim, se o pessoal também quiser saber mais do projeto ou quiser ingressar na área de segurança, podem contar comigo aí para ajudar. A gente ajuda bastante com as comunidades, então é uma honra estar aqui. Bacana, sensacional. Convidados de peso aqui então, né, galera? Vamos começar o papo. Hoje a gente separou um tema... pouco falado, né? Não está no hype. A gente vai falar sobre IA generativa, né? É um tema interessante, é um tema que no início, pelo menos, né, particularmente eu, o pessoal, né, que a gente conversa lá na empresa, a gente estava bem desconfiado a princípio, porque esses temas de hype, né, normalmente a gente tem aquela sensação de que isso aqui é só um hype, é só uma febre, a coisa vai esfriar rápido, mas no fim das contas, a IA generativa ela se mostrou uma tecnologia que está tomando uma maturidade no mercado e que está começando a gerar alguns cases tangíveis assim, de valor para o negócio, né? Então, a coisa está se mostrando séria, né? E está começando a se mobilizar de modo a gerar valor real assim, para as empresas, mas, obviamente, tem uma série de desafios e questões ainda a serem respondidas, né? Ainda a gente a fazer reflexão sobre isso. E uma delas que eu queria trazer para a mesa hoje para conversar com vocês é a questão, né, aproveitando que a gente tem especialistas no assunto de segurança, né? Segurança de dados sempre foi um tópico quente, sempre foi um tópico muito importante de ser tratado, mas com relação à IA generativa, o que vocês veem que a gente tem de novos desafios sobre esse assunto? Ou quais são as principais dificuldades relacionadas à segurança quando a gente está falando desses novos modelos? Isso é uma das coisas que a gente vem falando no evento, né? Inclusive aqui no TDC. Eu fui chamado para o pré-evento, né? Literalmente na última hora eu estava assistindo e aí a Yara me convidou para subir ao palco para falar sobre esse tema de IA generativa para o futuro, né? E a primeira pergunta que ela fez foi sobre a preocupação com relação à IA generativa. E aí eu trouxe isso que é respondendo um pouco da tua pergunta. Quando surgiu a questão da IA generativa, eu fui uma das pessoas, isso eu estou falando do Felipe Pires em si, eu não fiz a adoção disso. Por quê? Porque eu percebo, e até eu falei ontem no Community Lounge, eu fiz uma apresentação sobre
como é fácil a gente manipular arquivos e enganar as ferramentas que as pessoas utilizam para segurança ofensiva, por exemplo. Olha só. Então, tu fazendo manipulação de arquivos, por exemplo, do Magic Number, que é uma parte inicial dos primeiros bytes do arquivo, que é onde determinadas ferramentas, quando tu executa ela faz a identificação do tipo de arquivo, até para fazer a sua devida análise. Como a gente consegue, enquanto pessoas criativas, enquanto, por exemplo, manipulam, assim como os atacantes fazem isso, enganar essas ferramentas. O que eu quero dizer com isso? Quando veio a IA generativa, eu percebi muita gente utilizando aquilo para literalmente copiar códigos e colocar na sua aplicação. Então aí veio a minha preocupação. Bom, a gente não vai construir uma comunidade que realmente conhece profundamente as ferramentas, fim a fim, as soluções, e sim vão literalmente serem o que nós chamamos na área de segurança de script kids. Eu não sei se na área de desenvolvimento Está reproduzindo ali um negócio, mas não entende exatamente o que está acontecendo ali, né? É só para adicionar, eu também sou professor universitário, né, para cursos de graduação, pós-graduação, MBA, né, seja para presencial ou online. E quando eu estava dando aula, por exemplo, presencial, eu perguntava para os alunos uma coisa que é muito característica, né, para quem trabalha na área de segurança. Quem aqui já hackeou a internet do vizinho? Porque existem muitos tutoriais para fins educacionais, né, na internet, e sempre tem de 7, 8, 10 pessoas que levantam a mão quando eu pergunto na aula. E aí depois vem a próxima pergunta. Quantos aqui de fato viram os vídeos e executaram e tiveram sucesso? Quase 100% tem sucesso. Aí principalmente os colegas dessas 10 pessoas ficam abismado. Nossa, como ele é inteligente. E fácil, como dá para fazer, eu consigo chegar lá. Depois eu faço a terceira e última pergunta, que é: como é estabelecido o handshake, que é o que tu vai capturar para depois gerar um hash para poder quebrar isso, que é a senha? Aí eles não sabem a resposta. Por quê? Porque eles executaram o passo a passo do YouTube ou do streaming que eles estiverem assistindo, mas eles não entenderam todo esse processo. Em bom português, é um programador de receita, né, cara? Pega a receita ali e faz, né? Então, a IA generativa, quando a gente fala, eu estou dando todos esses exemplos para dizer por que eu, por exemplo, não adotei num primeiro momento. Mas eu percebo que ele não é de fato um hype, como tu comentou. Exato. Eu assisti uma palestra aqui, né, do Petros, comentou justamente sobre isso, que ele está aplicando a IA generativa na empresa dele. Então, ali tinha dados reais, né, de quanto isso tem ajudado o desenvolvedor júnior, o pleno, o sênior, mas obviamente com o direcionamento correto. Senão se torna essa preocupação que eu falava do copy-paste, né? Eu executo e depois eu copio e colo. Boa. Exatamente. E até eu acho que se ela usada de uma forma consciente, ela tem a ajudar muitas pessoas, inclusive a área de saúde, que hoje em dia a gente tem muitas coisas que o pessoal fala assim: mas o médico estudou 5 anos e ainda tem que pesquisar no Google. Cara, diga aqui alguém que nunca teve um problema que não teve que pesquisar no Google. Porque a gente estudou sim, mas a gente acaba esquecendo umas coisas, alguns conceitos que precisam ser rememorados. Aliás, que bom que temos o Google agora, não precisa ser a Barça, né? Exato, porque não é simplesmente, estou aqui procurando, é porque eu não sei. Não, é simplesmente porque eu preciso reviver aquele conceito. Eu revivendo este conceito, eu vou conseguir lembrar de tudo que eu estudei e de tudo que é necessário para que eu te dê um direcionamento correto. Boa. Não, muito legal, gente. Inclusive, tem até um caso interessante, você comentou, Anny, sobre a coisa de tá mudando a vida das pessoas, né? Tem um produto que a gente acabou desenvolvendo, né? Não estou fazendo propaganda do produto, tá, pessoal? Só contando um case aqui mesmo, mas é um produto interessante na área de saúde. E aí, engraçado, se você for conversar com o médico, ele vai virar para você e falar assim: cara, metade da minha vida é atender paciente, metade da minha vida é preencher prontuário. Sim. Né? Escrever, preencher prontuário. Inclusive, tem até casos assim, de amigos nossos que são médicos e já estão aposentando, anteciparam a aposentadoria porque não aguentava mais a história de ficar preenchendo prontuário a vida inteira. Então, o que o nosso time de inovação lá desenvolveu? Eles desenvolveram uma ferramenta com IA generativa que escuta a conversa do médico com o paciente, já preenche o prontuário, já faz a receita, e não é só um transcribe, né? Não é só uma transcrição, mas ele faz o entendimento
entende a informação e já formata ali na receita, no prontuário, e já traz a coisa pronta só para o médico bater o olho e validar. Então, nós estamos falando assim, né? Literalmente, os médicos que a gente conversou, eles falam que metade do tempo eles gastam fazendo isso. Nós estamos tendo economia, sei lá, aí, de uns 45% do tempo. Eu acho até interessante isso, porque entra no quesito. Final do dia, o médico pode estar cansado, como todos nós podemos estar cansados, e anotar uma coisa incorreta. Com isso, a gente vem numa questão que, cara, nós não temos tempo para erro na medicina. Exato. Então, com isso, cara, você já anulou uma possibilidade de erro. Ótimo. Então, isso é maravilhoso. E fora que, assim, menos tempo preenchendo papel é no fim das contas, mais gente que você vai conseguir atender. Ou, enfim, dar uma atenção melhor. Exato. Sensacional, galera. E além dessa questão de segurança, tem algo também que eu acho muito importante da gente falar aqui, que é a questão assim, da cultura, sabe? Quando a gente está falando em inovação, em tecnologia, a maioria das pessoas pensa na parte tecnológica, nas ferramentas, né? No como, no código, enfim, na parte técnica da coisa. Mas, pelo menos na minha percepção, assim, né, da nossa observação assim, do mercado, os grandes desafios não estão na parte técnica. A parte técnica a gente senta e resolve, mas a parte da cultura, das pessoas se envolverem com a solução, adotarem disso, de fato, chegar na ponta da operação e gerar um valor, tem um desafio enorme de agregar as pessoas, de estabelecer processos para que isso aconteça de maneira eficiente. Como é que vocês veem, assim, como é que vocês acham que a gente consegue construir uma cultura em cima dessas novas soluções de IA generativa e outras soluções inovadoras, mas para que isso de fato gere valor nas empresas? Eu acho que, inicialmente, entender o que a empresa precisa e levar realmente o que ela precisa, não o que ela pede. Muitas das vezes, a empresa chega e fala assim, eu preciso de uma IA generativa para XPTO. Só que você vai entender o caso real, ele não precisa da IA generativa, ele precisa de uma outra ferramenta. Mas, voltamos ao hype. Por estar no hype, nossa, eu preciso, a IA generativa vai resolver todos os meus problemas. E nem sempre a IA generativa vai ser a bala de prata. A IA, qualquer uma que seja, será a bala de prata. Sempre entender. Porque se não entender, a gente vai estar vendendo por vender, entregando por entregar. Não fazendo com que, no final das contas, você realmente tenha uma ferramenta que vai te ajudar, que você vai usá-la efetivamente. Gastar dinheiro por gastar dinheiro, hoje em dia, vale a pena? Fica o questionamento. Eu adicionaria duas questões, processos e pessoas, né? Boa. Que vai de encontro com o que a Anne falou. Né? Processos é justamente isso. Será que eu preciso de uma IA, né, dentro daqueles processos que eu tenho? Né? Eu imagino que por ser algo que está sendo comentado, eu vou adicionar isso no meu portfólio para poder gerar valor, para eu poder mostrar para o mercado que eu também estou trabalhando com esse tipo de tecnologia, atrás, né? que não estou atrás. Exato, Né? Então, eu preciso ter um processo bem definido para que eu possa, seja fazer aquisição. E quando a gente fala de segurança, por exemplo, eu, por trabalhar com esse mercado de cibersegurança, a gente pensa assim, não, eu vou colocar tal ferramenta e assim por diante. Só que antes de eu aplicar uma ferramenta, eu preciso trabalhar os requerimentos de segurança. Então, esse requerimento de segurança para qualquer área, seja segurança ofensiva, defensiva, controle de aplicações, cloud security, ele tem que ter um requerimento. Porque a partir do momento que tu implementa uma ferramenta ou um processo, ele tem que estar baseado num requerimento. Então, estabelecer processo é importante. Aí entra o outro pilar, que é pessoas. Né? E até a gente vai fazer um painel aqui dentro do evento sobre a questão de segurança, sobre o papel do fator humano nas corporações. E o fator humano, eu acho que é alguém que pode impulsionar a utilização nas companhias. Porque a tua pergunta foi como a gente poderia fazer. E aí eu acho que tem que ter pessoas apaixonadas na ponta para poder transmitir isso. Porque só pessoas apaixonadas... É bonito isso, né? A galera apaixonada. Não, mas assim, alguém que seja apaixonada pela tecnologia e que tenha cases, de fato, que diga assim, é possível, montou um processo, volta de novo, não é
pessoas versus processo, não. É Pessoas pessoas e e processos. processos, Boa. exatamente. Então, a pessoa estabeleceu isso e é uma pessoa apaixonada que vai conseguir influenciar. E que vai bancar o esforço de colocar aquilo na operação, de adoção, A gente no mercado usa muito o termo advocate, a pessoa que advoga por uma Boa. coisa, né? Eu no Legal. Senha Segura também atuo como Cybersecurity Advocate, que advogo por cibersegurança dentro da empresa, e a gente desenvolve tecnologia brasileira para o mundo. E eu tenho que ser apaixonado por desenvolver tecnologia. Independente do brand que hoje eu atuo, que eu estou, como a Anne comentou, né, eu também sou apaixonado por segurança. Então, a IA generativa, para que eu consiga aplicar isso como uma cultura, eu preciso ser apaixonado por isso, ter um case disso. E aí eu faço um link com o termo que eu utilizei de hacking, né? Tu começou a falar, e ontem eu estava pensando, porque, de novo, se vocês estão escutando desde o início o podcast, vocês perceberam que eu falei que eu não adotei no início. Aham. E eu ainda não adotei de fato. Eu utilizei, fiz algumas pesquisas há 3 semanas atrás, para ser super exato. Aham. E aí, há 2 dias atrás, eu estava indo para o hotel, aqui depois do evento, e fiquei pensando, 2 dias atrás, e estava pensando, existe a possibilidade de eu fazer uma criação de algo via Alexa, utilizando uma integração com a IA generativa? E aí eu comentar coisas com a Alexa e eu fazer uma conversa com uma IA generativa e eu trazer alguma coisa, eu construir algo através de uma Alexa ou algum outro ferramenta. Estou usando a Alexa como brand, mas poderia ser qualquer outro, né? Que me gere algo. O que dá para fazer com isso? Esse é o conceito de hacking, né? É tu aplicar um conceito utilizando outras plataformas. Então, eu acho que tu aplicar a cultura de IA generativa nas corporações é tu ter pessoas apaixonadas, né, que estejam alinhadas com o processo. Não, bacana demais. Essa coisa da implementação é engraçado. Na semana passada eu tive no Reinvent, né, que é um evento grande da AWS nos Estados Unidos. E aí, um dos cases que eles apresentaram lá foi justamente a implementação é como se fosse um sistema de venda, só que completamente autônomo, né? Eles têm a coisa do Prime, né? Que é uma categoria, né? Um sistema de venda lá na Amazon. E aí o exemplo que o pessoal deu foi o seguinte: beleza, suponhamos que eu queira viajar, né? Eu vou viajar, vou pra praia e eu quero comprar um tênis. E eu não faço ideia de qual tênis comprar. Normalmente, o que eu faço, né? Eu vou na loja, converso com o vendedor e falo, olha, vendedor, vou viajar, vou pra praia, quero comprar um tênis, mas eu também quero fazer trilha, então o tênis também tem que ser bom pra trilha. E, não, ok, bacana, tem esses aqui que são excelentes, né? Essas marcas boas, esse tem a melhor durabilidade. Qual que é o seu tamanho? Tamanho tal. Qual cor você prefere? Eu prefiro vermelho. Não tem vermelho, tem azul e preto. Você prefere algum desses dois? Não, o azul é bacana, me dá o azul. E aí fecha. Então, no fim das contas, como é que eles. O que se pensou ali? Como é que eu conseguiria pegar essa experiência da recomendação, mas da assistência da compra e trazer para um ambiente automatizado, tentando automatizar isso, no caso, com a IA generativa. E no final das contas, o pessoal mostrou um case em que eles implementaram exatamente isso, né? Você entra lá no assistente e começa a conversar. Olha, tô com o mesmo papo, tô querendo um tênis, vou viajar e tal, é para praia, mas eu quero fazer trilha. Beleza, então tem mais algum requisito? Ele fala assim, que tem que ser um tênis que tem uma ótima avaliação. Ok, tem esse, qual cor você prefere, qual o seu número? E no final das contas, quando o cliente decide pela compra, a própria IA generativa já dispara uma chamada para as APIs, né? Estou falando tecniquez aqui, né? Mas dispara uma chamada para as APIs que efetivam a compra, já manda o tênis para casa da pessoa, tá tudo resolvido, né? Então, é um ambiente totalmente autônomo, funcional. E é engraçado, assim, que tem muita gente que fala sobre assim, poxa, a gente está substituindo pessoas, né, e tal. Será que a gente não poderia olhar isso por um prisma de a gente estar criando uma experiência diferente, né? Porque no fim das contas é diferente de você ir na loja, conversar com a pessoa, calçar o tênis no pé, etc. Mas para quem está nessa experiência de compra online, é algo muito mais confortável, muito mais interessante. Sim, tem pessoas que não vão a lojas há muito tempo. Então, assim, vai acabar com os empregos. Tudo não, online. gente, tudo sempre vai ter os dois lados da moeda. Sempre vai ter a pessoa que vai optar por ir lá na loja, colocar no pé e falar assim, isso é bom, isso não é bom. Pego até um exemplo da minha pessoa. Compro N coisas online. Mas se eu vou comprar uma cama,
ou um sofá, eu preciso ir na loja para ver questão de conforto. Eu tenho que sentar no sofá, Não tem cara. como você fazer isso. Então, assim, beleza, vai acabar com o lojista de sapato. Mas essa pessoa, ela pode migrar para um lojista de estofado, de sofás, de cama. Então, sempre vai ter trabalho para todo mundo. É sempre a adaptabilidade. Todo mercado tem que se reinventar, né? Tem que reinventar. Digamos, voltando lá, quando eu estava nascendo, digamos, 30 anos atrás, datilografia era o futuro, era uma coisa magnífica. Hoje em dia não temos mais datilografador, essa palavra. Mas essa pessoa, se ainda estiver no mercado, ela se reinventou, ela está lá fazendo outra coisa. Sempre vai ter espaço para todo mundo, é só se reinventar. Boa. Isso é uma coisa interessante, porque foi um dos questionamentos do pré-evento aqui sobre os layoffs, né? Sobre, para quem não sabe, o termo layoff é quando acontece uma demissão em massa nas empresas, né? Isso. Se isso era um impacto da IA generativa, da adoção da IA e tudo mais. E, na verdade, a minha resposta foi justamente, vai de encontro com o que tu falou, de ter espaço para todo mundo. As demissões em massas que a gente vê é porque o plano de negócio não foi bem executado. Exatamente. Não foi por causa de ferramental ou de falta de conhecimento dos funcionários. Foi plano de negócio. Então, eu precisava faturar 15 para poder cobrir a minha operação e precisava faturar 15. Eu faturei 5, então o cálculo não fecha. A conta não fecha. Não fecha. Então, assim, aí, obviamente, eles vão escolher os profissionais que menor performam para poder fazer, geralmente, isso não é, porque às vezes são setores que são departamentos que são tirados, mas todo esse processo de demissão é feito por causa do negócio e não por causa de uma adoção de tecnologia. É resultado, né, cara? É resultado. Não é porque a AI generativa chegou ou a AI chegou e é por isso que está tendo os layoffs, não. Pelo contrário, é o que tu falou. Eu acho que isso vem para colaborar, sim, vai ser utilizado da maneira errada também, como qualquer tecnologia, né? E tem as pessoas que são mais tradicionais, que é o que tu comentou, né? Por exemplo, fazer uma compra, como tu comentou, tu compra online, é super tranquilo. Para os meus pais, não. Eles já não. Exato. Ah, mas os teus pais são mais velhos. Não, meu pai e minha mãe têm menos de 60 anos. Os meus também São precisam ir na loja. São novíssimos. Então, assim, eles não têm adoção dessa questão tecnológica. Preferência mesmo. É uma né? preferência também. Então, eu, por exemplo, eu compro coisas online, mas tênis, por exemplo, é uma coisa que eu preciso calçar. Boa. Tá vendo? Entendeu? Mas, de novo, agora, a AI, ela ajuda muito, assim. Eu acho que ela vai ajudar muito. Eu tenho aprendido, isso é legal, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que pensava que achava que a AI ia não ajudava, ia atrapalhar e, pelo contrário, ia criar uma geração mais preguiçosa. E eu tenho percebido, escutando no evento, justamente que ela vem para ajudar e tem cases e provas de que isso pode ajudar e muito. E só para finalizar esse ponto, né, existe dois principais eventos de hacking assim no mundo. Um deles é a DEFCON, que é um de baixo nível, mais técnico, e tem um de negócio chamado Black Hat. Né? Então, tu imagina, não teria um nome Black Hat, que é o chapéu preto, né, que é o cara do mal, para um evento de negócio, onde as empresas patrocinam. Não faz sentido. Por isso que eu digo que o conceito de hacking está errado, né? Quando o jornal publica. Mas, enfim, voltando. Quando tu submete uma palestra para lá, o chamado Call for Paper, né? Inclusive, nas novas agora, para o ano que vem, 2024, eles já colocam se aquela palestra que está sendo criada, aquela nova tecnologia que vai ser apresentada, aquele novo plataforma open source que seja, porque tu não pode ser um commercial speech, né? Não pode fazer uma venda de produto. Então, se aquela tua pesquisa foi associada à IA generativa. Boa. Se tu usou, o que tu usou e como tu utilizou. Então, assim, ainda assim, tu vê, o principal evento comercial de hacking do mundo está recebendo submissões, entendendo que a IA ela é colaborativa com a pesquisa. Bacana. Então é sensacional. Sensacional, pessoal. E aí, galera, infelizmente estamos chegando ao fim aqui do papo, né? A gente gente, entrevistar gente famosa é assim, né? A agenda não para, é reunião, é cliente. Então o pessoal, né, tá aqui dando conta dos afazeres e das obrigações também. Mas uma perguntinha pra gente fechar aqui o nosso papo. Qual que é a perspectiva? Vamos fazer um exercício de futurologia aqui. Qual que é a perspectiva de vocês Futurologia foi bom. para o futuro, né? Quais que vocês acham que são os próximos passos, ou em desenvolvimento tecnológico, ou em segurança, em regulação? Está se falando muito sobre regulação. E as conversas sobre regulação, por exemplo, elas estão bem mais adiantadas na Europa do que eu gostaria que elas estivessem aqui no Brasil, por exemplo, né? Enfim.
Mas o que vocês veem para o futuro? Quais que são as perspectivas de vocês de próximos passos de desenvolvimento da IA generativa? Para onde que a gente vai com isso? Eu acho que cada vez mais a gente vai ter ela automatizada e autônoma. Boa. Ela vai ter muito mais aprendizado de máquina e vai fazer com que ela fique muito mais inteligente e nos dê mais insights. Eu sempre levo ela para o lado positivo. Eu acho que ela sempre vai nos ajudar do que nos prejudicar. Tudo vai muito de como você vai enxergar e o que você vai fazer com ela. Se você levar ela para o lado bom, ela vai para o lado bom. Igual ele falou o conceito hacking. Tem as pessoas que acham que o hacking só faz coisas ruins, mas não. Tive até um insight conversando muito com ele ontem, chamei ele para um bate-papo, que você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, só que o mais inteligente sempre vai ser o hacking, porque o hacking, ele está sempre pensando muito à frente. Então, assim, para ser um hacking, ele é uma pessoa muito inteligente e é uma pessoa que está muito para frente. Então, digamos que ele vai saber utilizar muito a IA generativa, vai conseguir usufruir dela para o bem e para o mal. Mas vai da pessoa. Boa. É isso aí. Foi um case que me contaram, então eu não cheguei a ler muitas informações sobre isso, mas teve um evento que aconteceu lá fora, onde foi usada a IA generativa para, utilizando uma linha de, se eu estiver contando errado aqui, a pessoa que ouviu isso me perdoe, mas eu entendi muito rapidamente, assim. Mas o contexto é o mesmo, né? Basicamente o ataque aconteceu, foi utilizado a IA generativa para fazer o processo defensivo. Olha. Então mostrou como é que poderia fazer o processo de defesa. Cara, que legal. O pessoal, pensando nisso, fez o quê? Não, então vamos ligar uma outra IA generativa para entender como essa IA generativa faz a defesa para nós contra-atacarmos ela. Que top. Então esse é o processo futuro, assim, é utilizar ela nesse processo de ataque e defesa. Que legal, cara. E isso é uma questão de pesquisa, prática, entende? Engraçado você falando isso, só um comentário rápido. Em uma dessas palestras que eu vi lá nos Estados Unidos, nesse case que eu comentei, o pessoal estava falando em algum momento sobre guardrails, né? Sobre como é que a gente garante que a coisa vai acontecer. Eu não assisti essa palestra, já me sugeriram ler essa palestra. Essa palestra é me sensacional. falaram para assistir essa palestra aí. E no fim das contas, a sugestão final do especialista na IA generativa da AWS foi: usem o próprio LLM para testar o LLM. É isso? Então tem a ver com esse... Exato. Então ele mesmo vai ver... Eu tenho um conjunto de utterances, né, de respostas ideais aqui que eu dado uma determinada pergunta, um assunto, eu quero que venha essa resposta. Será que a resposta que a IA generativa me deu, ela é similar? Em qual grau é similar? Usa a própria IA generativa para poder responder isso, que funciona muito bem. Aí que entra um detalhe interessante. Ela vai ajudar muito, mas existe um fator que é o do hacking, né? Da pessoa, do hacker, ou do hacking, que é o conceito, é a aplicação da cultura hacking, que é o ser humano, ele é imprevisível. É sério. Então, assim, isso aí a generativa não é ainda. É um if que ela não tem. Exato. Que é do ser humano. Mas eu acho que não vai levar muito tempo que ela vai começar a ter todo esse aprendizado e eu acredito que ela vai ter ainda essa feature. Pode ser, mas é uma discussão futurística, né? Do futuro. Porque esse é interessante. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um teste que eu fiz, que foi o seguinte: existe um conceito chamado Denial of Service, né? Que eu envio várias requisições para derrubar um serviço. Boa. Certo? É um tipo de ataque. É um tipo de ataque, que é associado a aplicações web, correto? Boa. Correto, ponto final. Eu pensei, se eu usar o mesmo conceito de ataque para um motor de detecção de antivírus dentro de um laptop. Ou seja, eu vou fazer um DDoS dentro de um agente. Não faz muito sentido, porque DDoS é Denial of Service, eu vou derrubar o serviço web. Mas e se eu derrubar o serviço da engine, que é o motor de detecção, que é o responsável por proteger a minha máquina, o meu servidor? E aí como é que eu posso criar esse tipo de serviço? Simplesmente, se eu dropar mais de 1000 malwares na máquina, eu vou fazer com que o motor de detecção suba ao máximo e chegue um momento que ele quebre. Ou então, existe um conceito chamado Outbreak Prevention, que ele vai dizer assim: eu estou sofrendo uma infecção em massa, eu vou ter que isolar a minha máquina da rede. Para ele isolar, ele vai ter uma janela
de isolamento. Então ele vai ter que automaticamente isolar. Só que existe uma coisa chamada heartbeat. O agente comunica com a console de gerenciamento para dizer, meu Deus, estou sendo atacado. Aí a console vai dizer assim, tá ruim, então te isola. Beleza. Só que esse heartbeat tem uma janela. Ele tem uma latência ali. Se essa latência for muito grande, eu entro. Ou então, se demorar, eu quebro a end. Então, assim, é um DDoS de aplicação, de conceito e de técnica aplicada numa outra coisa nada a ver. Isso é o conceito de hacking. Que legal. Entendeu? Então é isso que eu digo, que é um fator humano. Pode dar errado, mas pode dar certo. E foi o que eu tentei. E no caso deu certo. Então, assim, essa questão... E tem um artigo publicado... Mais um problema pra galera resolver, né? Então, por isso que eu digo, a IA generativa vai ajudar... Talvez ela me ajudasse a criar um código mais interessante para eu bypassar um antivírus, por exemplo. Então, esse é o conceito. Futuro, eu acho que tem muita coisa legal que vai vir aí. Que bacana. Pessoal, infelizmente, vamos ficando por aqui. O papo foi sensacional. Quero agradecer a Ana e o Felipe demais por estarem com a gente hoje. Você, como sempre, galera, se inscreva no canal, clica lá no sininho, aquela coisa toda, né? Do pessoal de redes sociais. Mas, galera, continuem com a gente aí. Em breve a gente vai estar publicando mais conteúdo. Quero agradecer demais a vocês mais uma vez. A galera do TDC, que está, né, patrocinando, sediando essa edição especial aqui do Data Talks. Obrigado demais a você. Um beijo grande. Até a próxima.